esta quarta série de vídeos que se inicia. A dinâmica do crime, no caso de Isabella Nardoni, é composta de 6 episódios e descreverá os acontecimentos naquela noite em que Isabella foi atacada e terá como destaque o esclarecimento das manchas de sangue no carro e no apartamento, bem como a definição de quem atacou, se foi um homem ou uma mulher. Como se viu nos vídeos anteriores, o crime que resultou na morte da menina foi consequência de um plano diabólico, arquitetado com o objetivo de destruir o casal Nardoni. Primeira providência do plano: a obtenção das chaves do apartamento dos Nardoni. As chaves do apartamento que Ana Jatobá mencionou em seu depoimento que foram perdidas, na verdade foram roubadas. Esse era o primeiro passo do plano para poder entrar no apartamento. Como é que essa pessoa sabia que a família Nardoni não subiria todos de uma só vez da garagem ao apartamento? É porque ela os conhecia muito bem. Ela sabia que não tinha como todos subirem juntos devido ao horário, pois já era tarde da noite e as 3 crianças já estariam dormindo. Não dava para trazê-los todos de uma só vez. Alexandre teria de levar uma delas primeiro ao apartamento, para depois retornar e ajudar a esposa com os 2 filhos. A criança que Alexandre trouxer primeiro, era ela quem seria sacrificada. Das 3 crianças que estavam no carro, o mais novo, Cauã, estava salvo, pois certamente que ficaria com Ana Jatobá. Então, a opção ficaria entre Pietro, de 3 anos, e Isabella, de 6 anos. Quando Alexandre desceu do carro, ele nem pensou 2 vezes. Pegou Isabella, que estava sentada atrás do banco dele. Com isso, sem saber, ele selou o destino de sua filha. Esta pessoa sabia que tinha de agir rápido, pois o tempo que dispunha era o mesmo tempo de Alexandre ir do apartamento e voltar da garagem com a esposa e os 2 filhos. Daí porque ela chegou horas antes para poder fazer certos preparativos. De posse dessas chaves, a pessoa poderia entrar no horário que quisesse no apartamento, e foi isso que ela fez. Ela entrou horas antes de Alexandre chegar com sua filha e providenciou os preparativos necessários, podendo até mesmo ter ensaiado algumas ações. A providência principal, antes de Alexandre chegar com sua filha ao apartamento, era fazer o corte na tela da janela do quarto dos meninos, que foi onde a pessoa planejou jogar a criança. Ela sabia que esta tarefa seria trabalhosa e demorada, considerando a resistência da tela. Poderia levar de 5 a 10 minutos ou mais, dependendo da pessoa, pois se fosse uma mulher, levaria muito tempo nesta operação. Era um tempo que a pessoa não podia perder. Quando Alexandre Nardoni chegou com Isabella e a deixou no seu quarto, notou que a janela do quarto dos meninos estava semi-aberta, conforme mencionou em seus depoimentos, e que a tela estava intacta. Ele imediatamente a fechou. Não pensou naquele momento o porquê da janela estar entreaberta. Pode ter imaginado que se esquecera de fechá-la. O que ele não poderia imaginar é que naquele momento havia uma pessoa escondida em algum lugar ali no apartamento e que estava acompanhando todos os seus movimentos. Mas o corte já tinha sido feito e ele não viu porque a janela estava apenas entreaberta. Nesta condição, ele veria apenas parte da lateral da tela e não veria o corte que foi no centro. E depois, o corte na tela seria difícil de ver, pois as pontas da tela cortada permaneceriam próximas. Este rombo que aparece foi produzido depois para introduzir o corpo da menina. Assim, quando ele entrou com sua filha, tudo já estava preparado e tão logo saiu, a pessoa dirigiu-se imediatamente ao quarto de Isabella e atacou. E foi quando Isabella acordou e gritou chamando pelo pai para socorrê-la. Mas ele não podia ouvi-la, pois tinha iniciado a descida pelo elevador. Mas seus gritos foram ouvidos por 2 vizinhos, o Sr. Lúcio, que mora no primeiro andar, e pela senhora Geralda, que mora numa casa vizinha. É incrível que a descrição que ela fez corresponde exatamente com o que estava acontecendo no quarto. O grito era alto e dava a impressão de ser um grito chamando pelo pai, como se ele não estivesse ao lado da criança. Era um grito confiante, no sentido de que o pai iria ouvi-la e atendê-la. Não ouviu, naquele momento, outras vozes além do grito.
Os dois últimos foram mais débeis, foram mais distanciados, como se a criança estivesse distanciando-se para o interior do apartamento. Tratavam-se de gritos mais abafados, como se ela tivesse sido repreendida para calar a boca. A senhora Geralda disse que os gritos da menina foram abafados, como se estivesse distanciando do apartamento. Foram abafados porque ela foi impedida de gritar, e para fazê-la calar a boca, o atacante usou um travesseiro. Os gritos de Isabela foram abafados por seu agressor pelo travesseiro que se encontra fora do lugar na cama, como se vê na foto. Notem como esta encontra-se toda desarrumada, com evidentes sinais de luta. Nada a ver com a suposição da delegada Renata Pontes, de que a menina foi atirada violentamente pelo pai no chão da sala, e que os gritos não foram de Isabela que foi atacada, mas de seu irmão Pietro, tentando impedir que sua mãe continuasse a esganar a sua irmã. Mas, na verdade, foi asfixiada com o travesseiro pelo seu agressor, até desfalecer. Isto está de acordo com a conclusão do laudo dos peritos de que a menina foi asfixiada, conforme se lê na reportagem. Isabela sofreu, e a prova disso seriam sinais como as manchas de Tardieu e Paul-Touff no pulmão, lesão subpleural associada ao sofrimento por asfixia. O agressor inicialmente apertou o pescoço de Isabela, que começou a gritar, e para impedir que continuasse gritando, usou o travesseiro e a sufocou até desfalecer. Tendo desfalecido a menina, o agressor poderia jogá-la se quisesse, pelo buraco na tela da janela que tinha feito antes. Porém, antes disso, tinha algo a fazer, conforme o seu plano: produzir a evidência que incriminaria o casal Nardoni. E é aí que entra o detalhe do ferimento na testa da menina. Este é o assunto para o próximo episódio.